Peça ao Senhor que Ele fale com você de uma maneira muito especial. Essa é uma noite de destino. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dos seus filhos, um coração, Senhor, como uma semente. Senhor, como uma semente que vai ouvir a Tua palavra e receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 4, a carta a Timóteo, e isso é extraordinário. Cadê os meninos? Glórias a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele estava dando destino à próxima geração. Quando o apóstolo escreve a Timóteo, ele está destinando a próxima geração. Queridos, muitas pessoas estão aqui exatamente como a Maria aqui, ó. Vida Maria. Ela não vive uma vida, ela está só repetindo um padrão da vida de alguém. Ela está falando como alguém falava, se comportando como alguém se comportava. E geralmente esse alguém é a sua mãe. E tudo que você odiava na sua mãe, tudo que você não gostava que ela fazia, adivinha quem está fazendo agora? Agora somos nós que repetimos esse padrão. Mas a palavra do Senhor, ela começa a nos ensinar como nós devemos nos comportar. E isso é extraordinário. Quando Paulo escreve a Timóteo para ele liderar as próximas gerações, existe essa parte que eu gosto muito do capítulo 4, no versículo 9, que diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Você pode ler essa palavra comigo? 3, 2, 1. Esta palavra é e digna, diga digna, de toda aceitação. Então, o que significa isso? Eu quero que você comece a desvalidar toda a palavra de maldição que você recebeu na sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela é digna de toda aceitação. E quando o Senhor libera sobre nós a sua palavra, queridos, é porque Ele deseja que você aceite a palavra. Então olha para quem está do seu lado e fale: aceite a palavra. Porque muitas pessoas, elas duvidam da palavra, elas questionam as promessas e elas vacilam na fé. Mas hoje o Espírito Santo, Ele vai nos trazer de volta ao centro da fidelidade da palavra de Deus. Queridos, o Senhor vai fazer você entender o teu bom propósito aqui. Você não está aqui simplesmente para ouvir uma palavra, para cantar um louvor. Deus está aqui para mudar a tua vida de verdade. Hoje a pastora Silmara falava comigo, ela dizia: olha quem eu sou agora eu sou a Promara. Para você pode parecer nada, mas ela não tinha um futuro, ela não tinha um destino. Mas quando ela chegou aqui, nós começamos a liberar palavras. E ela falou para mim, eu falei para ela: pastora, entra na faculdade. Eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Consegue, pode, você pode sim. Todos podem, sabe? Porque o conhecimento, ele vai fazendo com que você se sinta melhor. Deus, Ele te ama sem nenhum estudo. Se você não tivesse nunca ido na escola, Deus te ama. Não é sobre amor, é sobre ter um destino, sobre você fazer algo na sociedade que vai impactar a vida das pessoas. Então essa palavra, ela merece ser crida. Você merece acreditar de todo o teu coração. Você precisa entender e atender a esta liberação de Deus. Fala para quem está do seu lado: seja nobre, porque você é filho do rei. Seja cheio de verdade, porque você não é filho do pai da mentira. Então o Senhor, Ele vai nos fazer viver coisas extraordinárias. Sabe, voltar na simplicidade da palavra, na raiz da palavra. Quando na genealogia de Cristo, lá está que Jesus, Ele veio da genealogia de Jessé. Então não é por um acaso que Jesus é considerado rei. Jesus é considerado rei porque Ele veio de uma linhagem real. Porque Ele não é somente rei lá no céu, Ele é rei também na terra. Ele tem uma linhagem de rei sobre o seu sangue. E quando Ele morreu na cruz, Ele liberou esse mesmo destino para mim. Ele liberou esse mesmo destino para você. Olha para quem está do seu lado e abençoa essa pessoa. Fala: você é da linhagem real. Mas por que algumas pessoas duvidam da palavra? Porque quando você fala assim, você vai ser uma pastora ou um pastor, que é algo que vai aqui no altar ministrar, a pessoa fala: eu? Ela vai até para trás, Olha o que a alma faz com a pessoa. Ela fala assim, eu? Não é verdade?
porque ela não acredita na palavra, porque ela está validando mais as palavras lá do passado, da sua infância, quando seus pais diziam: você não vale nada, você nunca vai ser ninguém, você não se... Essas palavras, elas vão, sabe, ruminando no nosso inconsciente e nos fazendo fazer coisas. Você viu a Maria de Lourdes fazendo a mesma coisa que a Maria José fez, e a Maria José fazendo a mesma coisa da Maria Conceição, da Maria das Dores, da Maria de Fátima. Nós começamos a repetir padrões, mas fala, levanta sua mão para o céu e fala para Deus: eu quero uma libertação na minha mente. 2 Coríntios, abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 5. Olha que palavra extraordinária. Diz assim, ó: destruímos raciocínios e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então o que eu tenho que fazer, segundo essa palavra, sobre todo esse pensamento contrário à palavra de Deus? Diga para quem está do seu lado: tem que destruir esse pensamento, esse raciocínio. O que é o raciocínio? É a maneira de pensar. Acredite, nós começamos a ser imediatistas. A gente sentiu uma dor no passado, até hoje está carregando essa mesma dor, até hoje fala como se fosse ontem. Quando alguém chega no meu consultório e vai contar alguma história, uma história muito pesada, muito triste, eu pergunto assim, ó, depois que ela terminou de contar, ela sofrendo horrores, porque é assim que funciona. Tem muita gente aqui sofrendo horrores, e ela vai contar a história, fala assim: quanto tempo tem essa história? Geralmente ela fala para mim: 20 anos, 15 anos. Passou décadas da sua vida sem destruir aquele raciocínio. Um dia aquele raciocínio entrou, tomou um lugar no seu coração, do não posso, não consigo. Esse raciocínio entrou, mas ele foi tomando um lugar que não era dele. Ele foi tomando um lugar que era de outras vertentes, que eram de outras possibilidades. Muitas pessoas que estão aqui deixaram de viver coisas poderosas porque ainda estão entregando para a sua mente raciocínios antigos. Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus. Uma mente renovada não questiona a fé. Uma mente renovada aceita a fé. Outra coisa que nós precisamos tomar cuidado, porque não conseguimos viver a palavra, é coração ferido. Olha o que Provérbios capítulo 4, versículo 23 fala. Abra aí. Muitas pessoas, quando tem um coração ferido, ela fala: é bom demais para ser verdade. Coração ferido, raciocínio antigo. Quando Deus te chama para uma liberalidade de vida, quando Deus te chama para viver o extraordinário, sabe, tem pessoas que não conseguem ficar perto de alguém próspero e critica as pessoas que têm prosperidade. Tem um motivo: coração ferido. Olha o que a palavra de Deus fala: sobre tudo que se deve guardar, sobre qualquer coisa, guarda o teu coração. Por quê? E aí ele continua: porque dele procede as saídas da vida. Olhe bem, as saídas da vida são os caminhos que você vai trilhar. As saídas da vida são as direções que você vai conseguir obedecer. A palavra fala: guarda o teu coração. Não deixe o teu coração tão à vontade, pensando em qualquer coisa, sentindo o que quiser. Guarda o coração. Porque você quer saber, queridos, pessoas que não são tratadas emocionalmente, espiritualmente não rompem. Quantas pessoas eu olho e falo: Deus tem um plano na tua vida, e eu invisto pesado, coloco no altar, boto o microfone na mão, canta, dança. Não dá 6 meses, adivinha o que a pessoa está fazendo? Ela volta para as mesmas práticas da mentira, da fofoca, da confusão, da intriga, porque o coração está ferido, porque não guardou o coração, porque não validou a palavra de Deus, mas está validando raciocínios antigos. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Mas hoje, diga hoje, Deus quer mudar a tua história. Queridos, ó, traumas e decepções, sabe, eles acontecem muitas vezes porque você acha que as suas orações não são atendidas. Então ele vai criando uma resistência, sabe? Eu fiz como é que fala? Ele me deu, aquele rapaz é uma bênção. Ele nos deu como é que chama, gente, aquelas coisas de foto? Um ensaio fotográfico, né?
E quando chegou a foto, eu ria, gente. Eu falei, meu Deus do céu, gente. É muito chique demais, gente. Lá em Jerusalém, eu fiz umas fotos. Esse rapaz que é uma bênção, que ele estiver ouvindo, agradeço o Daio, né? Ele nos deu esse ensaio. E eu fiquei olhando as fotos e eu comecei a escrever um post lá, na minha rede social. Muitas pessoas perguntam, e eu já fiz essa pergunta: por que as pessoas têm tanto sucesso e outras não? E aí tem uma resposta. Não tem resposta, né? Não tem. Mas pensando bem, tem. Quando você aceita o seu destino, você para de se sabotar. Fala para quem está do seu lado: aceita o seu destino e para de se sabotar. Para de, perder tudo para chamar atenção, para a pessoa ficar, vem de novo, aqui é o seu lugar, vem viver. Porque é gostoso essa primeira fase, né? De conhecer alguém. É gostoso a primeira fase de as pessoas quererem te bajular, porque chegou na igreja agora, que legal. É gostoso essa primeira fase de você, viver uma coisa nova, um trabalho novo. É gostoso. Mas o mais gostoso é você ter sucesso naquilo que Deus te deu. E hoje eu quero liberar sobre a tua vida sucesso naquilo que Deus te deu. Chega de viver uma autossabotagem. Sobre a sua vida está liberada uma palavra de destino. Você vai viver coisas extraordinárias e não vai mais retroceder. Fala para quem está do seu lado: você não vai mais retroceder. Outra coisa que impede você de viver o teu destino no Senhor são as influências de palavras contrárias. Vamos ler lá Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Pentateuco, vamos lá. Gênesis capítulo 3. Diz assim: olha só, a influência de palavras contrárias. Você quer saber por que a maioria das pessoas tem problemas na vida? Por causa de palavras distorcidas. Elas chegam na terapia parecendo uma bomba, Quando elas chegam, eu recebi uma mensagem de uma paciente, ela me ligou domingo, ela me ligou várias vezes. Quando eu peguei o celular que eu vi, eu até tremi. Porque paciente, quando liga de domingo, meu amigo, matou alguém, tocou fogo no marido, é assim. Eu, misericórdia, já devolvi, liguei na hora. E aí, quando ela começou a me contar, eu falei, ela me mandou uns prints, eu falei, peraí, você não está exagerando? Não é um exagero? Pergunta para quem está do seu lado: você não está exagerando? Porque se toda essa violência emocional é porque a palavra foi distorcida. Calma, relaxa. Relaxa. Eu vou ler para você, ó. Quando eu terminei de ler, ela estava assim. Não, mas estando bem? Não tem tanta coisa assim. Mas isso não é novo. A serpente fez isso. Lá no Éden, quando Eva estava vivendo o extraordinário, a serpente chega e faz uma pergunta: foi assim que Deus te disse? Olha, ela não falou, não é bem assim. Ela não falou, você está sendo enganada. Não, ela colocou só uma dúvida. Cuidado com pessoas ou com pensamentos que colocam dúvida no que você está construindo. Sabe o que acontece geralmente quando você responde a esse pensamento, a esse raciocínio? Você retrocede. Foi assim que Deus disse? Foi com uma palavra de dúvida que Satanás seduziu Eva, que fez com que Eva fizesse o que Deus disse não faça, totalmente na maior paz que excede todo entendimento, porque ela tinha uma convicção. Entende? Cuidado com as palavras distorcidas. Essas conversas de esposo, de marido e mulher, na hora da raiva, fala para o teu esposo: cuidado. Fala para a tua esposa aí: cuidado. Porque a maioria dos divórcios acontecem por causa de palavras distorcidas. Exemplo, né? Isso daí é padrão e é praxe. Acho que todo casal já viveu isso, né? Na hora da raiva, fala coisas tão absurdas para o outro, que aí o outro fala assim: olha aí o que ele pensa de mim. E aí carrega aquela dor no coração eterna, né? Porque naquele momento a pessoa falou uma palavra distorcida, que era para ferir naquele momento. E adivinha que palavra que você tem validado? A palavra de uma vida de fidelidade ou aquela palavra na hora da raiva? Vamos ver se vocês adivinham. Não é assim com todo mundo? Não é assim com todo mundo? Então, cuidado, cuidado. Outra coisa que atrapalha uma pessoa a viver uma vida de uma palavra de destino, de acreditar no que Deus disse, é Romanos 10:17. Abre lá, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Também vai nos ensinar a viver
com intimidade com Deus. Olhe bem, a intimidade com Deus não é você vir à igreja, é você ser a igreja. Eu vi uma senhorinha ministrando esses dias que eu falei, meu Deus, essa senhorinha eu quero trazer ela na Destemidas. Eu estou procurando o telefone dela. Se alguém tiver o telefone daquela senhorinha que eu postei lá na Destemidas, gente extraordinária, que mulher poderosa. Vou trazer a senhorinha aqui na Destemidas. Ela falou uma coisa que me chocou, que embora a gente conheça, né? Nós conheçamos a palavra, quando alguém desenha, você fica assim, meu Deus, não é bem assim. Ela fala o seguinte, muitas pessoas que têm dons na igreja, presta atenção, dons, vão chegar diante do Senhor no juízo final e Ele vai dizer, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Ah, mas então não, eu profetizei, eu preguei, eu fiz célula, casa de paz, eu orei, eu curei pessoas. Eu não te conheço. Usar os dons, queridos, não significa liberalidade. Ter chamado aqui, ministrar o louvor como o Nicolas ministra, como ninguém, não significa nada para Deus se não tiver uma intimidade. Eu falo para a Daiane, tira do altar as pessoas mal-humoradas que destroem os outros, que maltratam pessoas, porque o altar é uma liberação de vida. Se a pessoa já sobe com raiva, não sobe não, fica lá embaixo. Porque vai ministrar o que para a igreja? Nós estamos ministrando a vida. O Senhor está dizendo, eu não te conheço. Quem é você? Nunca te vi. Ah, mas eu fiz coisas. Não é sobre fazer coisas, são importantes. Mas não adianta fazer coisas se não conhecer o dono da coisa. Quem está entendendo? Você precisa ter uma intimidade com Deus na tua casa. Você tem que, olha, aquele que nunca foi levantado pelo Espírito Santo de madrugada, eu declaro que você vai ser levantado pelo Espírito Santo de madrugada. De repente Ele vai te levantar e vai dizer, bora orar. E você vai dizer, agora começou uma nova fase na minha vida, glória a Deus. Porque a intimidade com Deus te tira do ambiente de igreja e te coloca no ambiente do altar, aonde o sacrifício é você, aonde é você o sacrifício que queima diante de Deus, aonde é você que libera a vida sobre as nações. Deus não está preocupado com membro de igreja, Deus quer você. Fala para quem está do seu lado, Deus quer você. Ele não quer um número na carteirinha do dizimista, embora a igreja precise do dinheiro para pagar as contas, mas Ele é o dono do ouro e da prata. Comigo ou semigo isso aqui vai acontecer. Mas quando eu chegar diante do Senhor, Ele não vai dizer, meu Deus, hein? Quantas igrejas? Acabou com a vida, só fez isso, né? Só pregou, só cantou, só ministrou, só foi nas igrejas, só cuidou, só discipulou, não é isso? Não é isso a minha vida é. Mas vem cá, você lembra de mim? Tudo bem, prazer. Tá entendendo? Não pode ser assim. Você tem que ter intimidade com Deus. Sabe, quem tem intimidade com Deus reflete paz. Eu estou treinando minha assessora, né? Ela é poderosa, a pastora Amanda. E ela é uma pessoa, a pastora Amanda, ela chegou na terapia há uns 4 anos atrás. E ela chegou para matar o marido e matar a família, isso é público, ela já contou o testemunho. E ela veio para decidida mesmo, a matar todo mundo. E ela era arrogante, ela era nervosa. Ela quase quebrou o consultório uma vez. Eu falava assim para ela, calma aí, mulher, relaxa aí. E Deus foi fazendo uma obra na vida dela. E hoje ela fez uma obra tão linda que ela não consegue falar mais. Ela não consegue se posicionar mais, né? Ela fecha a mãozinha como eu ensinei e fica travada. Ela fala, relaxa, agora é hora de você viver a autoridade. Fala para quem está do seu lado, vive a autoridade de Deus. Deus quer que você viva a autoridade dEle, que você só recebe no secreto, queridos. A autoridade de Deus você vai receber no secreto. Sabe, na tua casa, na tua consciência limpa. Sabe, de você chegar na tua casa, o teu quarto não é o lugar dos teus pecados principais. Sabe, aliás, você vai chegar na tua casa hoje, você vai limpar aquela Netflix, você vai limpar aquele histórico maligno lá, você vai fazer uma coisa nova na tua vida, você vai trazer um ambiente da presença na tua casa. Você vai começar a viver a palavra, a levantar de manhã e dizer, bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Ele vai dizer, hoje nós vamos limpar a casa, porque só pelo Espírito, né, gente? Fala a verdade. Para limpar a casa, gente, só por Deus, né? Nós vamos lavar a roupa. Olha que honra lavar a roupa da família, gente.
né? Lavar, passar a roupa dos filhos. Quantas mulheres querem ter filho e não conseguem? Tá eu lá passando 200 blusas. Porque mulheres, eu sou exagerado, eu compro um monte de roupa, tenho um monte de roupa para passar, para guardar. Sangue de Jesus tem poder, mas graças a Deus. Porque parece que você está só lavando, passando e cozinhando, mas você está servindo a tua família, honrando a Deus. Parece que você está só saindo de casa para trabalhar, mas na verdade você está honrando a Deus, fazendo conexões proféticas. É assim que funciona. Sabe, as pessoas no meu trabalho, queridos, quantas mulheres estão aqui, em todas as nossas igrejas, porque eu conheci na terapia. Quantas? Pastora Amanda é uma, a Malu é outra. Sabe, quantas mulheres estão, várias, meu Deus, perder de contas. Quantas mulheres começou na terapia e falou, eu vou congregar com você na tua igreja. Vai, pode ir. Pode ir, vai lá. E hoje são uma bênção, mas simplesmente porque decidiram viver a palavra. Fala para quem está do seu lado, hoje é dia de decisão. A palavra de destino para você é viva a palavra. Romanos 10:17 diz assim: a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir não é pelo ouvir a palavra. Olha só, é o ouvir pela palavra. Olha que diferente. O ouvir pela palavra de Deus faz você ter fé. Como ter fé então? Sair desse lugar. Porque quem tem fé, gente, vive milagres. Sabia disso? Quem tem fé vive milagres. Porque a fé, ela te coloca, veja bem, a palavra da fé que eu gosto muito de ministrar é: você está andando, tem uma montanha diante de ti. Ele fala, libere uma palavra. Montanha, saia daqui. Só por fé, né? Senão a gente interna. Se for racional, olha eu fazendo a liberação para te internar, não é verdade? Mas é um fato que quando você está diante de uma montanha e você tem fé para dizer, saia daqui, e a montanha obedecer, significa que a tua fé é uma fé funcional. E uma fé funcional só existe pela palavra. Não é um sentimento, eu acredito. Não é sobre acreditar, é sobre liberar uma palavra de destino. Queridos, tem uma palavra que diz que não haverá falta de nada. O Senhor, Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Fala para quem está do seu lado, é primeiro. Ele não disse buscai o reino de Deus, né? Quando eu vejo pessoas falidas, que tem chamado, tá, gente? Quem não tem chamado, fica em paz aí. Mas quando eu vejo uma pessoa que tem um chamado e está falida, aí eu olho a vida e eu falo, Deus não tem sido a primícia, a prioridade. Exemplo, qualquer agenda tira lá do culto. O aniversário da cunhada, o aniversário da irmã, o aniversário do cachorro, o aniversário do bebê reborn. Tudo tira lá da agenda do culto. Tudo. Tá entendendo? A pessoa vai vivendo assim, hoje eu não consigo ir na célula, amanhã também não. Mas a palavra tem uma palavra de destino. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que Deus tem para a tua vida e para a tua família hoje. Vai ser acrescentado. Vai chegar lá, vai ter dinheiro na conta, vai ter o carro que você sonhou, vai ter a casa que você deseja morar. Será, apóstolo? Com certeza, eu estou vivendo isso. Eu posso te afirmar que funciona. Eu sempre fui chamada de louca. Minha irmã está assistindo, né, irmã? Te amo. Ela sabe disso. Sempre fui chamada de louca porque eu sempre fui uma pessoa que viveu para Deus. Eu trabalhava meio período para ficar o outro meio período na igreja. Você sabia disso, gente? Eu arrumei um emprego meio período na época, não existia esses empregos, sabe? Não existia. Eu arrumei, não tinha, na minha época, né? Eu já sou uma pessoa, né? Você sabe, não sou tão jovem. Na minha época não tinha esses empregos meio período não, mas eu arrumei um. Só para ficar o outro meio período na igreja. Eu era fanática, sabe fanática? E o resultado é, Deus sempre me exaltou nessa terra. E não é por causa de mim não, é por causa dele mesmo. Porque não sobra nada para mim, é tudo para ele. O medo de se frustrar de novo faz você fazer com que não caminhe com medo de perder novamente. O medo da frustração. Põe a mão no teu coração, eu quero declarar uma cura. Talvez você esteja aqui dizendo, se eu não acreditar muito, não vou me machucar se não acontecer.
Só, queridos, que a fé e a dúvida, elas não caminham juntas. Então eu quero liberar sobre a tua vida que essa incredulidade caia por terra hoje, em nome de Jesus. Eu quero declarar o teu coração voltado para Deus, de maneira que você possa estabelecer a tua vida na funcionalidade da palavra de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala: a palavra é digna de toda aceitação. A palavra é digna. Ela é digna. Muitos recebem a palavra do conforto, mas a palavra é digna de toda aceitação. Fala para quem está do seu lado aí: aceita o confronto da palavra também. Porque sem transformação não há vitória. Imagina você, nós temos ministrado sobre, na conferência, eu ministrei sobre Gideão. Imagina você, Gideão, ele querendo vencer um exército sem uma postura, sem restabelecer a vida. Sabe, para você vencer, tem que ter uma postura de vencedor. Você nunca viu uma pessoa vencendo? Quem é o vencedor? É aquela pessoa ali que está até corcunda de tanto medo. Não. Como que é a postura de um vencedor? Quem pode me mostrar aí? Quando alguém vence, qual que é a postura? O comportamento que essa pessoa faz, como que é? Vem cá, pastor Lucas. Vem cá, pastora Júlia. Fica aqui de frente para a igreja. Vocês venceram alguma coisa, acabaram de vencer. Parabéns, pastor Lucas. Como é que você faz? Olha, ó. Como é que você faz, pastora? Por que levanta as mãos? Por quê? Porque você está livre. Porque enquanto você está trabalhando, você está, sabe, buscando, você está com as mãos ocupadas. Mas quando você é um vencedor, como é que você faz? Faz aí para me ouvir. Isso. Mãos livres. Autoridade acima da cabeça. Olha aí, ó. As mãos vão acima da cabeça. Sabe, queridos? Pode sentar, meus amores. Obrigado. Sabe, muitas pessoas, elas vão orar dentro das suas casas, elas não conseguem nem levantar a mão. Olha, liberalidade de vida. Levanta esses braços, mexe essas mãos, sabe? Aí eu sou tímido. Olha, Timóteo também era tímido. Sabia que Timóteo era tímido? O apóstolo Paulo fala para ele: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então o que eu faço com a minha timidez? Muda. Fala para quem está no seu lado: é só mudar. Porque os tímidos não herdam. Olhe bem, o que significa isso? Está lá, tem 10 filhos, chegou a hora de dividir a herança. O tímido, ele pula. Os tímidos não herdam herança no reino. Então, se eu sou tímida, se eu sou aquela pessoa... O pastor Rogério falou uma coisa importante para mim, eu nem me lembrava. Ele falou para mim: você era tímida, você lembra? Eu não me lembro. Você sabia disso? Eu não lembro. Mas eu era mesmo, minha mãe falou. Minha mãe sempre fala, né? Minha mãe veio na casa de missão, ela falou: a Kelly nunca me deu trabalho, sempre foi maravilhosa. Aliás, ela nem falava até os 13 anos. Depois do Espírito Santo eu me tornei assim, sabia disso? Depois da presença do Espírito Santo, o Senhor me fez dunamis. Fala para quem está no seu lado: dunamis em você também. Poder de Deus liberado sobre a tua casa. João 11:40 diz assim, ó: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não é se você estiver na igreja, você tem que crer, tem que acreditar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quem viu a glória de Deus? Ele fala: Moisés, fica aqui que eu vou passar de costas. Moisés viu a glória de Deus. Quem viu a glória de Deus, ele está dizendo: se você crer, está marcado na tua vida esse encontro com a glória de Deus. E aqueles que veem a glória de Deus nunca mais são os mesmos. Você conhece aquele louvor? A sua mãe está aí? Sua mãe com certeza conhece. Ai, eu amo a Luana. Amo. Eu jamais serei o mesmo. Conhece? Não? A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei, e eu jamais serei o mesmo. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Tem que deixar de ser essa pessoa e nunca mais ser essa pessoa. Fala para quem está do seu lado: essa pessoa nunca mais. Você vai se tornar irreconhecível.
A vida te fez voltar para os lugares que todo mundo está acostumado. Mas Deus quer te empurrar para um destino profético diferente. Queridos, olha, quando o Senhor Deus nos ensina sobre amar algo. Hoje o Espírito Santo, eu estava com o Benjamin no médico, e o Espírito Santo falou algo para mim, e eu falei, meu Deus, que do nada ele falou assim, ó: se você tem um sonho, morra por ele. Eu ouvi essa frase do Espírito Santo. Aí eu, tipo, não tinha contexto nenhum, né? Não tinha nada acontecendo. Aí o Senhor falou, observe, quando Deus amou o mundo, Ele não fez uma palestra, Ele morreu por um sonho. Deus tinha um sonho, ter você com Ele. Ele já tinha feito tantas coisas, armado tantas estratégias. Quer dizer, Ele falou, quer saber? Vamos morrer por esse sonho. E deu certo, olha você aqui. E deu certo. Porque você é o sonho de Deus. Sabe, Satanás, ele tem pego as pessoas e feito elas acreditarem que elas não são nada, que elas não são ninguém. Não, você é o sonho de Deus. Deus, ele morreu, ele deu seu único filho, tirado dele, sabe, para que você pudesse ter uma vida. Ele não simplesmente te amou, Ele morreu por esse sonho de te ver livre. Ele morreu pelo sonho de te ver salvo. Ele morreu pelo sonho de ver você em liberalidade. Ele morreu por um sonho de você ter acesso ao Espírito Santo. Eu estava vendo o meu clipe lá de Jerusalém, e tem uma hora que ele mostra quando nós estávamos lá no cenáculo, lá em cima, gente, aonde aconteceu naquele território ali a descida do Espírito Santo, Pentecoste na terra. E a hora que aparece, como eu já fui lá, eu sei onde é, eu falei, meu Deus, que forte. Não era para nós termos acesso ao Espírito Santo. Ele não habitava em templo imundo. Por isso o Senhor te purificou. Fala, Ele já te purificou. Ele já te justificou. O que você tem que fazer então, Maria? Larga aquele poço de água, pega o teu caderninho e começa a voltar a escrever os teus sonhos. Começa a voltar a estabelecer o que você sonha para a tua vida. Porque uma das coisas que o Senhor fala é, Jeremias 29:11 diz, eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. E aí ele deixa um registro maravilhoso, para te dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Já contou para ele, ai Senhor, daqui a 2 anos eu quero estar. É desse jeito. Eu tenho meu caderninho lá, já falei, já mostrei para vocês, que é um caderno no Instagram, um Instagram fechado que eu tenho só para eu orar. E quando eu coloquei lá em 2021 ir para Israel, era impossível. Por isso você que quer ir para Israel, escuta uma coisa que eu vou te falar. Você não vai, Deus te leva. É assim que funciona. Fala aí, eu quero, Senhor, ir. Ele fala, olha, eu bem sei, eu quero dar os pensamentos que você deseja. Eu quero fazer você prosperar. O Senhor fala isso. Só que aí as pessoas falam, por que só fala agora de... Por que só fala agora de pessoas? Porque a Bíblia é sobre pessoas. É por isso que a gente fala de pessoas. Aqui só tem pessoas. Aliás, não tem 1 Deus, 2 Deus, 3 Deus. Não. Tem 1 João, 2 João, 3 João. 1 Pedro, 2 Pedro. Você está entendendo? Tem Gênesis, que é um livro Pentateuco. O Pentateuco sim, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Certo? Ok, que é o Pentateuco, que é a lei. Mas aí depois vem... Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tudo para pessoas, tudo escrito para você, tudo escrito para alguém. Deus te ama. A palavra de destino, queridos, é você pegar o que Deus destinou e você colocar na tua vida como prova de amor. Por que o Senhor te deu um caderno e uma caneta? Se você fosse a Maria ali, o que aquele caderno e aquela caneta estava fazendo ali? Com os sonhos de tantas pessoas apagados. Alguém observou isso e contou essa história. Pode ter certeza que quem observou isso foi uma Maria que decidiu escrever o nome completo. Porque a gente só enxerga no outro aquilo que a gente carrega.
A pessoa que viu aquela história, a pessoa que escreveu isso, pode ter certeza que foi alguém que falou: eu vou sim. Mas depois chegava mais cedo e escrevia o nome completo. Eu sei que tem uma pessoa aqui que teve muitas dificuldades de alfabetização e tem medo de estudar, e tem medo de prosperar, porque foi a vida inteira taxada na escola de burra. O Senhor está te dizendo hoje: eu estou te levantando com o espírito de sabedoria para te fazer prosperar. Deus está fazendo coisas novas e grandes aqui. Deus está te dando destino. Deus faz você sair desse lugar e ir para o lugar que o Senhor preparou para você. Existe uma terra. Vocês viram Jerusalém, gente? Vocês viram? Vocês viram no vídeo lá? Gente, olha, eu tenho que me controlar muito para não chorar cada esquina que eu vou, porque o que a Bíblia fala é real. Você vai nos outros lugares, gente, o Egito, meu Deus do céu. Gente, o Egito, ele traz medo, ele traz pavor. Você vai passando com o carro assim, você fica assim, ó, meu Deus, eu nunca vi tanta destruição na minha vida. O Senhor fala: não desça para o Egito. Fala para quem está do seu lado, fala: não desça para o Egito. Suba para Jerusalém. Suba para Jerusalém. Porque é lá que você merece estar. É lá que você merece viver. Fala para quem está do seu lado. Você está entendendo? Ezequiel 37:4. O Senhor começa a nos ensinar. Ele fala: profetiza a esses ossos secos. Os ossos não começaram a se movimentar simplesmente porque ele tinha um propósito. Os ossos começaram a se movimentar porque o profeta começou a liberar uma palavra. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Que palavra você quer liberar sobre a tua família hoje? Que palavra você quer liberar sobre a tua casa hoje? Abra sua Bíblia em Salmo 107, versículo 20. A palavra fiel, ela traz cura, ela traz ressurreição, ela traz provisão. Salmo 107, versículo 20, o Senhor fala: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da morte. A palavra sara, a palavra livra da morte. Isaías 55 também uma palavra profética. O Senhor, Ele quer que você pegue essa palavra com as tuas mãos e leve para a tua vida. Eu sempre falo para as minhas discípulas: se eu tenho que te ensinar a mesma lição o ano que vem, a gente está perdendo tempo. O que você aprendeu hoje é para o resto da vida. Caminha na verdade. Fala para quem está do seu lado: caminha na verdade. Olha o que o Senhor fala em Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. 2 pontos, ou seja, destino. Ele fala: não voltará para mim vazia, mas vai cumprir o propósito. A palavra vai cumprir o propósito. A palavra não volta. A palavra não vai fazer curva. A palavra vai te encontrar. Fica de pé agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. É dia de destino. Chamar o louvor. O Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui. Você pode começar a levantar as suas mãos e começar a falar com Deus. Falar: Senhor, eu quero sair desse culto diferente. As terças-feiras nós deveríamos chamar de terça de milagre, porque nós estamos preparando terças extraordinárias para você. Não sei se o seu líder já te falou, mas nós estamos orando de madrugada para que você